Eu vou falar de uma maneira bem básica, tá? Para não ficar aprofundando muito em processo mental e tal, que eu acho que não é o que a gente precisa aqui. Mas, assim, de certa maneira, a nossa mente, ela tem dois processos de memorização. O primeiro processo é a memória de curto prazo, tá? Que é o quê? É a memória que a gente absorve em 2 segundos. Leva 2 segundos para a gente absorver essa memória. Então, a memória de curto prazo é tudo aquilo que a gente percebe através dos nossos sentidos. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente come, né? Sente o sabor, sente o cheiro, aquilo que a gente escuta. Então, todos os nossos sentidos, eles levam informação para o nosso cérebro, e aí isso fica registrado numa memória de curto prazo. O nosso processo de memória, só 5% é curto prazo, vai vendo a loucura. 95% é memória de longo prazo. Aí vamos já colocar um paralelo aí. Se tudo que eu vejo, escuto e sinto é absorvido através da memória de curto prazo, quando a gente está olhando o professor fazer uma sequência, a gente está alimentando a nossa memória de curto prazo. Concordam comigo? Estão me acompanhando? Coloca sim se estiver me acompanhando, ok? Ah, beleza, estou vendo um sim aí. Ok. Agora, a memória de longo prazo, primeiro vai passar pelo processo de curto prazo e depois o nosso cérebro vai absorver algumas coisas dessa memória de curto prazo e armazenar na memória de longo prazo. Como é que ele faz essa seleção? Olha agora que loucura! Ele faz a seleção por relevância, ou seja, tudo aquilo que a gente olha e fala, nossa, isso é importante, isso eu não posso esquecer, nossa, isso eu tenho que ficar atenta. Toda vez que eu dou uma mensagem dessa para o meu cérebro, ele tende a pegar essa informação como uma informação muito relevante. E aí ele passa essa informação de memória de curto prazo para longo prazo, ou seja, ela vai ficar registrada realmente na nossa mente. Então, correções, sim, quando a gente recebe uma correção do professor, eu preciso falar para o meu cérebro que aquilo é importante. Ah, o professor veio e falou, olha, cuidado para você não dobrar o joelho quando você está fechando a quinta posição. Se você simplesmente olhar e falar assim, disso eu já sei, eu nunca consigo fazer mesmo, e vai passando, o seu cérebro não vai guardar isso como uma informação importante. E aí ele não vai lembrar o seu corpo de esticar o joelho na hora de fechar a quinta. Percebe como o negócio é importante? Então, toda vez que você receber uma correção, você precisa parar e pensar. Bom, peraí, então eu tenho que esticar os joelhos na hora de fechar quinta. Ok, vou prestar atenção nisso. Isso faz com que o nosso cérebro armazene essa informação. E toda vez que você for fazer quinta, você pensa nisso que o cérebro vai estar lá te dando essa informação. Sim, essa vale uma memória aí, que não estava aqui no roteiro, mas vale uma memória aí para a gente aplicar nas nossas correções. Agora, vamos falar um pouquinho de sequências. Bom, o que acontece? Então, resumidamente, se a gente determina a relevância da informação, né, para o nosso cérebro, e ele entende isso como importante e armazena de verdade, na hora que a gente estiver vendo uma sequência, a gente precisa pontuar o que realmente é importante. Sim, antes de tentar decorar, ok? Então, primeira coisa vai ser a gente pontuar o que é importante para depois a gente tentar decorar. A partir do momento que a gente determina o que é relevante, se a gente não repete para o nosso cérebro que essa informação é relevante, ele vai esquecer. Então, por exemplo, estou lá numa sequência, o professor passou. Tandi à frente, tandi ao lado, tandi atrás, passei. E volta. Tandi atrás, tandi ao lado, tandi à frente, passei e volta. Sim? Vamos supor que meu professor sempre dá isso. Todas as aulas têm alguma coisa meio assim. Chegou um belo dia, até aí tudo bem, até que a sequência sai e tal. Chegou um belo dia, ele resolveu inverter. Ele foi lá e fez tandi à frente, tandi atrás, tandi ao lado, passei. Tandi atrás, tandi à frente, tandi ao lado, passei. Ou seja, ele quebrou a lógica da sequência que a gente sempre estava acostumado a trabalhar.
E aí é o que eu chamo de, nas minhas aulas, eu chamo muito isso de pegadinha, né? Que é quando a gente faz a pegadinha para o aluno. Por quê? A gente, quando está fazendo aula, é muito comum a gente ficar acostumada com a direção do tandi, por exemplo, a direção das pernas, né, na hora de fazer tandi. E aí a gente faz meio que nas coxas, né? Sejamos sinceros. E aí a gente não presta tanta atenção. E aí o professor, que não é bobo nem nada, vai fazer o quê? Vai quebrar a sequência, vai quebrar essa rotina de raciocínio. E é esse processo de fazer quebrar a rotina que faz a gente ficar melhor em memorizar as coisas. Ok. A partir do momento que o meu professor quebrou uma sequência, eu tenho que, primeira coisa, detectar que aquilo é uma pegadinha. E aí, na hora que eu vejo, poxa, toda vez ele fazia tan de frente, tan de lado, tan de trás. Agora ele fez tan de frente, tan de trás. Opa, pegadinha. E aí eu já passo essa informação para o meu cérebro, ó, a sequência mudou, hein? Ao invés de ser ao lado, agora é atrás. Eu tenho que ficar esperta com isso, porque senão eu vou errar na hora. Quando eu faço isso, o meu cérebro entende essa informação como relevante. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me deixar presente, atenta para esse momento. Sim? Então, quando eu falo mostrar a relevância da informação para o nosso cérebro, eu estou falando disso, da gente perceber essas coisas. E aí tem algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente conseguir perceber e detectar todas as informações relevantes que tem numa sequência, por exemplo. Eu vou passar para vocês agora. A gente vai trabalhar com uma sigla, tá? Aqui, que vai ser F de faca, C de casa, D de dado e R de rato. Sim? F, C, D, R, tá? O que é essa sequência? É todo o processo que a gente precisa passar para a gente realmente gravar uma sequência na cabeça na hora de fazer a aula de balé. E algumas coisas podem ser aplicadas para coreografia, mas eu vou falar de coreografia depois. Agora a gente está falando de sequência de aula, sabe? Aquelas aulas mais dinâmicas, tá? Então a gente vai ter essa sigla. O que é o F? O F é focar a atenção, tá? Vários estudos foram feitos mostrando essa importância da gente realmente estar prestando atenção em uma determinada coisa para que a gente aprenda. Então, quando meu professor começa a passar a sequência e eu começo a olhar para a sequência e começo a viajar na maionese, eu não estou focando a atenção. Se meu professor estiver passando a sequência e eu estou olhando a sequência, ao mesmo tempo eu estou conversando com a amiga do lado na barra, isso não é focar a atenção. Então, o seu processo de decorar a sequência começa nesse momento. A sua atenção tem que estar 100% no seu professor. Como? A gente não falou que a memória de curto prazo, ela absorve os nossos sentidos? Então, eu tenho que voltar todos os meus sentidos para o meu professor. Primeiro, visão, eu tenho que estar olhando para o meu professor. Segundo, eu tenho que estar associando o que ele está falando, né? Tem professor que vai passar a sequência falando tan de frente 1, fechou 2, tan de frente 3, fechou 4, tan de lado, fecha atrás, enfim, ele vai estar falando. Tem professores que vai estar só mostrando e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sim? Então, eu preciso estar associando o que eu estou ouvindo com o que eu estou vendo e, principalmente, com o que eu estou sentindo. Se você não faz junto com o seu professor na hora que ele está marcando a sequência, você perde a oportunidade de sentir o tandi, de sentir a contração do quadríceps puxando o joelho para cima, de sentir a contração do plantar esticando o pé. Sim? Então, se você quer decorar a sequência, a primeira regra é focar a atenção. Como? Olhar, ouvir e fazer para poder sentir e mandar todas essas informações para o seu cérebro. Ah, e aí eu acrescento mais. Tem pesquisas que mostram que quando a gente estuda e a gente lê em voz alta o que a gente está estudando, a nossa capacidade de memorização duplica. Olha que loucura, duplica.
Imagine se você, enquanto está marcando, você ficar repetindo mentalmente a sequência. Repetindo mentalmente o que o professor está falando. Tandi à frente, fechou. Tandi à frente, fechou. Tandi ao lado, fecha atrás. Tandi ao lado, fecha a frente. Sim, mentalmente. Aí você vai estar com quatro pontos para alimentar essa sua memória de curto prazo. Sim? Ok. Esse é o nosso F de focar a atenção. Agora a gente vai para o nosso C, que na verdade é o nosso C de compreender as informações. Eu vejo muitas alunas que tentam decorar para onde vai a perna, para onde vem a perna, sem nem ter entendido direito como é o passo. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Gente, não adianta nada a gente querer decorar uma sequência, decorar alguma coisa, se a gente realmente não estiver dominando aquele passo. E, normalmente, são os passos básicos, são os passos de base que a gente precisa dominar, sim? Então, tome muito cuidado com isso. Reveja o seu Tandi, filma lá, coloca o celular no cantinho da sala, pede autorização para o seu professor, coloca o celular filmando as suas pernas, sabe? E aí depois assiste, vê se você realmente está mantendo o joelho esticado o tempo todo durante o seu Tandi, se a direção da sua perna está realmente à frente, ou se ela está saindo na diagonal, se está atrás ou se está saindo na diagonal. Enfim, são conceitos básicos que fazem toda a diferença na hora que a gente entra em passos mais complexos. Sim? Afinal de contas, não adianta nada a gente decorar uma sequência se a gente for fazer o passo porcamente. Sim? Fica a dica, tá? Ok. Bom, seguindo em frente. E aí a gente entra nessa parte de compreender. Quando eu falo compreender, não é necessariamente entender como é feito um Tandi, entender como é feito um GT e tudo mais. Isso a gente tem que ter feito antes, quando a gente aprende o passo. Na hora que o professor está passando ali na aula passos que teoricamente a gente já aprendeu, ele passa, né? A gente repete Tandi todo dia no sentido de fazer a repetição do movimento para que o movimento fique cada vez melhor, cada vez mais limpo, cada vez mais potencializado para que o nosso centro da aula seja cada vez melhor, ok? Então, nesse momento, não é hora da gente estar aprendendo nada. É hora simplesmente da gente estar decorando e se atentando se eu estou fazendo o movimento correto. E aí, o que é que eu vou prestar atenção nessa fase do compreender? É a hora que eu vou detectar as pegadinhas, sim? É a hora que a gente vai perceber se o professor alterou, né, alguma coisa da sequência que normalmente ele dava sempre frente, lado, trás, agora ele deu frente, trás, lado, eita pega, agora o negócio, né, tem grandes chances de eu errar isso, porque eu tô acostumada com arroz e feijão e agora veio uma macarronada, sim? O arroz e feijão é aquela coisa que a gente está acostumado a fazer todo dia. Agora, a macarronada não, eita, sim? Então, cuidado com as pegadinhas das sequências. A partir do momento que eu estou vendo meu professor, estou ouvindo, estou fazendo junto e, ao mesmo tempo, eu estou falando mentalmente a sequência, eu tenho que estar atenta para as pegadinhas, tá? Outra coisa que eu tenho que estar atenta aos meus erros. A gente sabe onde a gente erra, a gente conhece os nossos pontos fracos, sim? Então, eu sei que toda vez que eu faço um Tandi ao lado, por exemplo, agora eu vou falar de mim, tá? Tô dando um exemplo meu, Mari, eu faço isso, tá? Toda vez que eu faço um Tandi ao lado, eu preciso me concentrar muito, mas muito mesmo, para o meu pé, para minha perna estar realmente anterior, porque senão eu tenho uma tendência a levar as coisas meio na tranquilidade e ela sai andedã, sim? Então, toda vez que eu faço Tandi ao lado, eu já envio uma informação para o meu cérebro de é ao lado, hein? Calcanhar para frente. Mostra a estrelinha para o espelho. Sim, eu uso as minhas maneiras de fazer isso, mas eu tenho uma maneira de falar para mim mesma para eu tomar cuidado com alguns erros. Quando eu faço isso, meu cérebro anota como informação relevante, ok? Então, durante ali a sua memorização, o seu processo de entender a sequência, você vai detectar o que é pegadinha e o joelho. Não, eu preciso lembrar de crescer bastante nessa hora
para poder fechar, porque esse tandi fecha esticado, ele não fecha com plié. Sim? E uma terceira coisa são as coisas que acontecem assim diferente. Tipo, o professor sempre dá tandi com o braço em segunda, né? Bracinho lá, belezinha. E aí, nessa vez, ele resolveu colocar o braço lá em cima. Eita, pega! Sim, eu estou acostumada a fazer com esse braço. Eu sei que isso foge do padrão. Ou seja, o meu posicionamento do corpo, onde está meu braço, onde está minha cabeça, eu preciso redobrar a atenção nisso. Então, quando a gente estiver nesse momento de compreender a sequência, eu vou estar ligada, assim, com uma lupa, observando o que é que saiu do padrão, no sentido de pegadinha, o professor mudou alguma ordenzinha ali, erros que eu sei que eu costumo fazer e algum braço diferente, alguma cabeça diferente, alguma direção que normalmente fazia ao lado, agora, sei lá, um écarté, aí a gente vai triando ali. Cheguei nesse processo, foquei a atenção, repeti tudo, peguei lá toda a parte de compreensão, peguei as pegadinhas do professor e tal. Agora é a hora da gente decorar. Sim, e normalmente a gente não faz isso. Normalmente a gente começa a querer decorar na hora que o professor já está passando. Aí você quer decorar ali. Então são 2 à frente, 2 atrás, 1 ao lado, puxou um passê. Você já quer decorar nesse momento. E não é a hora de decorar ainda. É a hora de você focar a atenção e pegar as pegadinhas do negócio. Sim? Aí a gente vai entrar agora na fase de decorar. Normalmente, uma aula de iniciante, mesmo uma aula de intermediário, o professor vai passar a sequência e ele vai repetir essa sequência. Sim, o professor de vocês repete a sequência 2 vezes? Ou só eu que sou boazinha? Coloca para mim, repete ou não repete a sequência? Aula de avançado já não, né? Aula de avançado a gente passa uma vez e se vira negada, bora lá, né? Mas o avançado, o bailarino avançado, ele já passou por esse processo de treinar a mente para decorar sequências mais rápido. Sim, ok, vi ali sim, 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 repete sim, perfeito, ótimo. Aproveita agora o repeteco, porque é a hora de decorar o repeteco. Nesse repeteco, a gente vai, junto com o professor, fazendo ali ou simulando, a gente vai fazer um resumo do que é o passo, sim? Então, se o professor no repeteco, ele conta tandi 1, fecha 2, 3, fecha 4, você vai fazer um resumo para sua mente, você vai ajudar ela, você vai falar 2 tandis à frente. É a hora da gente resumir, sim? 2 à frente, agora ele foi atrás, ó, essa é a hora da pegadinha. 2 atrás. Agora ele foi ao lado. 2 ao lado, nessa hora eu preciso lembrar do meu calcanhar para frente. Sim, a gente faz um resumo juntando todas as pegadinhas e todos os erros que eu possa ter. Mas eu vou fazendo um resumo. E esse resumo, ele deve ser tanto mental, né? A gente falando mentalmente ali o resumo, quanto corporal mesmo. E aí é a hora que algumas pessoas acabam pecando e começa as mãozinhas, sabe as mãozinhas? Aí fica assim na barra, né? 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, passei, desceu. O que acontece quando eu faço isso? Eu tô mandando respostas, né? Mandando informações para o meu cérebro da sensação das minhas mãos. Concordam? Só que eu vou usar as pernas. Sim? Então, galera, tem que repetir com as pernas, não é com as mãozinhas, não. Sim? Eu só vou repetir com as mãozinhas depois que eu tiver num estágio mais avançado, que eu realmente consigo decorar, às vezes, só olhando. Numa aula de avançado, é muito comum as bailarinas pararem e ficar só olhando o passo. Aí ela consegue memorizar só pelo estímulo visual. Mas, no começo, a gente precisa trabalhar todos esses sentidos. Quanto mais a gente trabalhar todos esses sentidos, mais informação a gente vai mandar para o nosso cérebro, mais rico de informação ele vai estar para fazer aquela determinada sequência. Então, acabou a mãozinha. Sim? Põe aí, hashtag fim das mãozinhas. Olha só, quando a gente tá pegando uma sequência, né? Vamos ser sinceros, assim, porque, meu Deus do céu. Começa. 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, passé, détourné, grand plié, não sei o que, né? Se for um professor, assim, bem legal que nem eu, que adora dar sequências longas, né? Emenda um negócio no outro que vira uma coreografia.
E aí é a hora que bate aquele desespero, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de avançado, que, cara, eu olhava aquilo e falava, meu, eu não consigo lembrar nem o começo. Nem o começo. Não sei se vocês já fizeram aula com o Bonis, Eduardo Bonis. Gente, o Eduardo Bonis tem umas sequências que misericórdia. Eu fiz aula com ele bastante tempo. E aí, chegava no final da sequência, eu olhava e falava assim, como é que começa o negócio? Sim? E aí foi com o Bonis que eu aprendi, não que ele tenha parado e me ensinado, né? Que ele é bem bravinho, sabe? Mas foi com ele que eu comecei a fazer isso, de quebrar a sequência. Então, eu quebrava sequências em frases. Então, eu falava assim, bom, vamos lá. Primeira sequência é tandis. 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, finaliza num passé. Ah, agora ele fez um détourné, um grand plié, aí já começa a minha segunda frase. Segunda frase, détourné, grand plié, souplesse devant, sei lá o que vai ter na sequência. Mas eu quebrava, e até hoje quebro, as sequências em frases, tá? Tem gente que chama isso de... Não lembro mais. Mas tem um nome também que as pessoas chamam, mas eu não lembro. Mas, enfim, quebre ela em pequenos pedaços. Aquele primeiro pedaço que faz sentido para você, tipo, essa primeira parte ele trabalhou só tandi. Então, quebra esse pedaço. Aí, emenda uma segunda sequência que ele vai trabalhar plié. Quebra esse pedaço. Depois, ele volta a trabalhar tandi. Depois, ele volta a trabalhar plié. Sim? E aí, a gente vai quebrando isso. E aí, eu vou decorar frases, não um texto inteiro. Percebe? Isso facilita o nosso processo de armazenar as informações, tá? Testem, ok? Que horas que eu vou quebrar em frase? Na hora que ele tá passando pela segunda vez. 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, um passé. Essa foi a primeira frase. Agora vamos para a segunda. Ah, é a segunda. Grand plié, demi, souplesse devant, détourné. Essa é a segunda frase. Ok, agora ele voltou para a primeira frase, tá? A primeira é 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, um passé. Sim, aí a gente vai quebrando isso em frases. Aí a gente vai chegar agora, depois que ele passou a segunda vez, que eu armazenei essas informações ali, vai chegar a hora da gente fazer o passo. Aí vai acontecer várias coisas. Primeira coisa que pode acontecer é um milagre divino, né? De eu acertar tudo, sim? Eu não errar absolutamente nada. Se isso acontecer, abre a champanhe, sim? Porque é muito difícil isso acontecer. Alguma coisa a gente vai errar e tá tudo bem. Eu acho que o grande problema é quando a gente fica se chicoteando, sabe? Porque errou. Não, calma, a gente tá ali para errar. Sim, é errando que a gente vai aprender. Então, comecei a fazer, tá? 2 à frente, 2 atrás, aí tá, aí foi ao lado mais ou menos e tal. Eu não posso ficar mandando para o meu cérebro, nesse momento que eu erro, a informação de que eu sou. Como que é? A tia Ju não gosta muito dessa frase que eu falo, mas eu vou falar, tá? A gente não pode mandar para o nosso cérebro que eu sou o mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido. Sim, se a gente ficar mandando essa informação para o nosso cérebro, ele vai acreditar e a gente vai se tornar isso, tá? Então, errei. Respira e fala, eita, pega, errei. Beleza, na próxima eu acerto. Registra para o seu cérebro que sim, houve um erro, você percebeu e você se comprometeu a acertar na próxima, mas que você não está se chicoteando por isso. Combinado? Olha lá, hein? Ok. Terminou ali a sequência, foi, beleza, vamos supor que acertei tudo? Não. Vamos supor que errei uma coisinha ou outra, vou seguir essa regrinha de registrar, me comprometer a melhorar na próxima e tentar melhorar na próxima e tudo mais. E vamos supor que realmente não saiu nada. Sim, tipo, nossa, só saiu da frente, depois eu já esqueci o de trás e tudo mais. Aí você vai precisar ser obrigada a fazer um processo de revisão, ou seja, repetição. Se a gente pega uma sequência que a gente não consegue guardar, passou o momento da aula e eu deixo essa sequência para lá, essa sequência vai voltar para mim. Sim, num outro formato, num outro momento, de uma outra forma, com outro professor, mas eu vou passar por isso de novo. Então, é importante, depois que passou o momento ali, a gente voltar para casa e em casa tentar lembrar a sequência, tentar refazer, mesmo que seja muito mais lento do que era,
mas para o nosso corpo ir começando a se acostumar. E quando a gente volta para casa e começa a revisar a sequência, a gente começa a registrar na nossa memória de longo prazo. Não que eu sempre vá lembrar da sequência e, nossa, né, a sequência inteira ali, não, mas eu vou treinando a minha memória. E aí, para esse processo de repetição, eu sugiro para vocês uma coisa que eu fiz a minha vida inteira e que super funciona, é super legal, que é o caderninho do balé. Vocês têm caderninho do balé? Coloca aí para mim, tem o caderninho do balé. Caderninho do balé é um caderninho qualquer, um caderninho velho que você pegue e que você, toda vez que você sai da sua aula, você vai nesse caderninho e você vai anotar tudo que você fez muito bem feito, tudo que você precisa melhorar e tudo que você precisa ficar atenta porque quase não deu. Sim? E para acrescentar todas as correções que o professor fez. Então, são 4 coisas que a gente anota no caderninho do balé. Eu sempre sugiro que comece pelas coisas boas que a gente faz. Sim, para a gente alimentar o nosso cérebro com informações boas sobre a gente mesma. Porque senão, a gente vai voltar a ser o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Tá? Então, alimente o seu cérebro com coisas boas. Ah, mas minha aula é uma droga, eu nunca consigo aceitar as coisas, eu nunca faço nada direito, blá, blá, blá. Vai no canal do YouTube lá do Balé Online, tem um monte de vídeo lá sobre mindset. Coloca os áudios, tem no Spotify, procura Balé Online, coloca os áudios de mindset, escuta aquilo dia e noite, a minha voz de taquara rachada, mas vai entrar na cabeça tudo que a gente precisa aprimorar na nossa mente para a gente parar de se sentir mal na aula. Sim? Se sentir mal não muda nada no jogo, na brincadeira, assim, só faz a gente afundar. A gente não melhora porque a gente fica apontando o dedo para a gente mesmo, falando que a gente errou. Então, a gente precisa parar com isso, sim? A gente melhora quando a gente aponta o dedo para os nossos defeitos, nossos erros e fala, olha, eu preciso melhorar isso aqui. Aí a gente melhora, sim? Vamos lá, eu sou brava, já falei isso. E aí eu vou anotar nesse caderninho do balé tudo aquilo que eu fiz, assim, que foi legal. Ai, não, eu fiz... Teve uma hora que eu olhei meu arabesque e estava um pouquinho mais alto do que ontem, né? Ai, mas olha, eu vi que na hora do frappé eu dei uma perdida nas pernas. Preciso melhorar o frappé. E não eu errei o frappé. Sim, a gente precisa ficar dando esse comando para o nosso cérebro. É colocar lá, eu preciso melhorar o frappé, ok? Depois, eu preciso ficar atenta com o meu quadril ou a Mari, né? Preciso ficar atenta com a minha perna ao lado, porque sempre tem uma tendência a fazer a andedã. Preciso ficar atenta com isso. Não significa que eu errei, mas também não significa que eu fiz perfeito, mas é algo para eu ficar atenta. E aí, anotar as correções que o professor fez. Hoje, o meu professor me corrigiu o dedinho, porque eu estava lá na aula... Como que as pessoas fazem? Eu estava lá na aula assim. Aí ele corrigiu o meu dedinho. Sim, aí eu vou anotar isso no meu caderninho, tá? Para que serve o nosso caderninho? Para a gente registrar e tudo aquilo... Gente, é caderninho à mão, não é no celular, hein? Caderninho à mão. Tudo aquilo que a gente escreve, lembram disso? Isso aqui ainda existe, sabia? Caneta Bic, papel... Existe, sabia, Tia Ju? Existe isso. E aí eu tava lendo uma pesquisa que fala... Isso eu já sabia, mas assim... Eu li uma pesquisa mais recente falando da importância desse negócio da gente fazer esse movimento de escrita. Isso transmite para o nosso cérebro a sensação da escrita e a gente consegue memorizar muito mais, tá? Então, caderninho à mão. E aí, você vai pegar a sua sequência, que você teve dificuldade na sua aula, e você vai chegar em casa e você vai escrever a sua sequência, sim? Você vai escrever lá. A sequência do tandi hoje foi tensa. Eram 2 tandis à frente, 2 atrás, 2 ao lado, 1 passê. Sim? Ai, Mari, mas na hora que chego em casa eu não consigo mais nem lembrar isso. Liga para a amiga, WhatsApp lá, amiga, como que era a sequência? Ela vai te falar e você vai escrever caneta. Sim? Escrever mesmo no caderninho, porque isso vai ajudar você a memorizar e o seu cérebro perceber
que decorar a sequência é uma coisa relevante para você e ele vai te ajudar nesse processo. Tudo bem? E aí, você vai pegar essa sequência que você escreveu, vai para o banheiro, tomar um banho e no meio do banho você vai repetir a sequência, marcando mesmo. Sim, não precisa fazer o tandi perfeito ali embaixo do chuveiro, mas em um momento que você está relax, você vai repetir a sequência ou você vai tirar um horário para estudar a sua sequência em casa, sim? Mas é importante, fora da aula, você sozinha com você mesmo, você pegar aquela sequência que você não decorou na aula anterior e você refazer para realmente você memorizar e o seu cérebro ir entendendo que é importante a memorização. Sim? Pegar a sequência que eu não decorei, o tandi já foi, ainda bem que essa sequência já foi, o frappé, nossa, foi horroroso, ainda bem que essa sequência já foi. Jogar ela de lado e respirar achando que tá linda, leve e livre, não vai fazer você decorar sequências. Sim, galera? Ok. E aí vem... Deixa eu ver o que eu escrevo. Aí vem algumas dicas específicas na hora da gente decorar mesmo ali, né? A questão da gente ficar cantarolando quando é sequências lentas, né? Às vezes um adágio, um plié. Tem professores que usam muita contagem, né? Então, a gente vai fazer um adágio. Desce no plié 1, 2, volta 3, 4, perder braço 5, 6, perder braço 7, 8, respira, vou, suples de van 1, 2, volta 3, 4. Tem professores que contam assim. E tem professores que cantarolam. Sim, eu cantarolo muito. Por quê que eu cantarolo? Porque quando eu cantarolo, o que é cantarolar, né? É uma coisa que só existe no meu dicionário. Eu tenho umas palavras que eu invento, gente. Mas assim, cantarolar é quando a gente fica falando o passo, o que é para fazer, na velocidade da música. Sim? Então, vamos supor que é para fazer demi-plié em 1, 2, grand plié 1, 2, voltar no 3, 4. E aí eu vou fazendo. E grand plié desce 1, e 2, e volta 3, e 4. Sim, eu vou cantarolando o passo, cantarolando a contagem, o que for. E quando a gente cantarola, a gente cria uma música, né? E pode ver, é muito comum a gente decorar letra de música. Sim? A grande maioria das pessoas decoram letra de música. Se a gente fizer a sequência virar uma letra de uma música, a gente tem muito mais chance de decorar a sequência. Sim? Essa fica aí para vocês. Mari, mas passos rápidos. GT, frappé, sei lá o quê. Que é passo rápido, né? Não vai dar para ficar cantarolando. GT, frappé, frappé. Não vai rolar. Aí a gente vai entrar com a contagem. GT, sequências de GT. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7 e 8. Sim, aí eu vou cantarolar o tempo da música, a quantidade dos passos. Sim, essas são as dicas para a gente melhorar a questão da gente decorar sequências em aula.